Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um episódio do Contabilidade no Ar, o canal que tem o propósito de trazer informações relevantes para você que gosta desse mundo corporativo, finanças, contabilidade. Você precisa seguir o Contabilidade no Ar e eu estou aqui mais uma vez com o meu sócio parceiro de bancada, Renato Akira Goya. E aí, Goinha? Beleza, querido? E aí, Ferretti, tudo certo aí? Bom demais, graças a Deus. Temos convidada especial hoje, né? Sim, uma convidada muito mais que especial, Carolina Kia Takada, uma colega de PwC, trabalhamos juntos na PwC, ela que foi CEO da WIMI, atualmente é CRO da BRQ. Carolina, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela Sofia que está vindo aí e, por favor, conte um pouco da sua história aqui. Obviamente que a gente vai entrando em alguns detalhes durante o bate-papo, mas dá um overview aí sobre sua brilhante jornada profissional. Oi, gente, prazer estar com vocês, obrigada pelo convite. Eu sou a Carolina Kia, carinhosamente conhecida como Kia. Tenho uma trajetória aí de consultoria, depois de empreender, até que a minha empresa foi adquirida pela BRQ, que é onde eu estou hoje. Então, estou animada para contar um pouco dessa trajetória para vocês. E estou grávida, né? Então, por isso que a gente também está fazendo essa edição online. Eu agradeço aí todas as adaptações. Tô grávida de 35 semanas, então Sofia tá aqui no forninho, já tá aqui com a gente. Então temos duas convidadas, né? Aqui a Sofia. E isso que é uma novidade pra gente aqui, tá, Carol? Porque nós nunca fizemos esse podcast nesse formato, né? Então é muito legal, obrigado por ter aceito aí nosso convite. E vamos lá, Imagina. Um pouquinho do que você tem aí pra nos ensinar. Claro, vamos lá, gente. Vai ser um prazer compartilhar com vocês. Carol, fala um pouquinho da sua trajetória, como é que foi, como você iniciou aí sua carreira, né? Nós viemos das famosas Big Four, né? Então fala um pouquinho pra gente. Uhum. Boa, gente, eu sou formada em administração, eu fiz FEA em Ribeirão Preto. A verdade é que eu pensei em fazer música, porque eu fiz conservatório, toco piano, e aí meu pai falou, nossa filha, música, vamos pensar em alguma outra faculdade primeiro. E aí hoje música é um grande hobby, então eu toco piano, mas fui fazer administração, muito influenciada pelo meu pai, e adorei muito o curso, porque acho que é um curso bem generalista, que me deu uma visão completa, assim, do mundo corporativo e empresarial, né? Então eu fiz administração na FEA, em Ribeirão Preto, fui muito feliz lá, e participei da Júnior FEA, que era a empresa júnior de consultoria. Nos meus 4 anos de faculdade, eu tive 4 anos de júnior e me apaixonei, assim, pela dinâmica de entender um problema de uma organização e buscar respostas para isso, seja ali nos projetos da faculdade ou seja dentro da própria júnior. E por ser em Ribeirão, né, acho que meio que não, as empresas mais admiradas ali da FEA, entre elas uma era a PwC, e aí logo que eu saí, me inscrevi no processo de trainee, passei na PwC, onde eu fui muito feliz, também aprendi muito. Comecei na PwC em Ribeirão Preto, na área de operations, na época, fiquei na PwC quase 7 anos, fui para Campinas, fiz projetos em São Paulo, viajei muito o Brasil, aquela coisa de consultoria, né, que você viaja muito, foi muito incrível, fiz dezenas de projetos, conheci profissionais incríveis que até hoje estão na minha rede de relacionamento de alguma forma. E depois de quase 7 anos, eu entendi que eu precisava me movimentar para continuar essa jornada de aprendizado. E hoje eu entendo, assim, olho para o trabalho muito como esse lugar onde a gente precisa aprender e se provocar. Foi bem na época que a WIMI estava nascendo, os meus sócios tinham acabado de voltar do Vale do Silício, de Stanford, tinham tido todo ali um contato com metodologias ágeis, com design thinking, e eu me apaixonei pela proposta que eles estavam trazendo de fora, e saí da PwC para fundar o WIMI junto com os meus 2 sócios, o Wagner e o Maurício.
A Winnie nasce, então, enquanto consultoria de design no começo, porque a gente queria resolver os problemas das grandes empresas usando o design. E aí ela evoluiu para muitas outras coisas que eu posso contar para vocês, mas terminou sendo um estúdio de produtos digitais, então onde a gente tirava do chão soluções digitais, e finalmente foi comprada ano passado pela BRQ, uma empresa gigante de tecnologia brasileira com mais de 30 anos, onde eu ocupo hoje o cargo de Chief Revenue Officer, né? Então hoje eu cuido de toda a parte de marketing, de governança de vendas e sucesso do cliente, tendo essa visão de jornada do cliente completa. Então, um outro tipo de desafio, né? A Winnie tinha 100 pessoas quando a gente fez essa venda, a BRQ tem 3.000, então voltei para uma grande empresa, que é um pouco daquela dinâmica da PwC, mas estou muito feliz com esses desafios novos. Pô, que legal, que legal. Parabéns aí pelo exit. A gente sabe que não é fácil o empreendedor conseguir fazer essa saída e agora nessa transição como executiva de uma grande corporação. Mas conta pra gente que quais as habilidades, né, as técnicas e comportamentais, né, tanto soft skill e hard skills que você desenvolveu na época de consultoria, na época de PwC e até no início da WIMI, que era mais uma empresa de consultoria também, né? Que habilidades que você desenvolveu na consultoria que te ajudaram a pavimentar a sua carreira e atingir aí ao cargo de CEO e agora de CRO? Eu acho que consultoria é meio viciante, né? Eu falo isso bastante, assim, porque tá o tempo todo te desafiando e tem uma dinâmica muito interessante de projetos diferentes, segmentos diferentes. Então, isso desde a Júnior, onde eu fiz alguns projetos durante a faculdade, depois na PwC, eu acho que essa habilidade de aprendizado, eu não poderia estar em lugares melhores para desenvolver essa habilidade. Então, na PwC, eu tinha sempre projetos muito diferentes. Então, às vezes estava na indústria de suco de laranja, depois de sei lá, cana, e depois muito agronegócio, né, no começo ali da minha trajetória. Muito agro em Ribeirão, né? Muito agro. Depois, em Campinas, em São Paulo, tive a oportunidade de trabalhar em projetos em empresas como Google, Salesforce, bens de consumo, Magazine Luiza. Então, o tempo todo sendo ali desafiada, tá? Você está num contexto novo. Quais são as situações análogas que você tem de um projeto que você fez antes, que você pode aplicar aqui, de uma coisa que você viu anteriormente que se aplica, e pessoas muito talentosas. Então, acho que a consultoria, ela traz isso, né? Essa oxigenação, assim, de pessoas muito curiosas e talentosas. Então, acho que desde o começo da minha carreira, eu desenvolvi essa habilidade de aprendizado rápido, que hoje eu vejo, na época eu não tinha noção do quanto isso era importante, mas hoje eu vejo como uma das principais habilidades que os profissionais precisam ter. Essa habilidade de você entender um contexto e, a partir desse contexto, entender o que você precisa aprender para conseguir resolucionar aquele problema, né? De uma forma rápida, de uma forma, ou sabendo conectar outras pessoas que saibam resolver isso. E acho que a segunda coisa que a consultoria também me proporcionou foi essa rede de contatos, que acho que é algo também que hoje eu vejo como uma fortaleza do meu perfil, mas a habilidade de você criar bons relacionamentos, de você conseguir fazer boas entregas e cultivando esses relacionamentos ao longo do tempo. Então, uma consultoria, por exemplo, ela é muito rica nisso, né? Você interage com clientes o tempo todo e com vários consultores. Então, cada projeto é um. Então, eu acho que eu tive sorte de cair num lugar muito fértil, assim, logo no começo da minha trajetória na PwC, que me permitiu desenvolver o aprendizado e os relacionamentos. Relacionamentos, inclusive, que eu levo até hoje, assim. Eu tive muitos, hoje na WIMI, tive muitos clientes que foram meus líderes, né? Então, grandes contas nas quais a gente trouxe para a WIMI, porque pessoas confiavam em mim, no meu trabalho, e sabiam que a WIMI ia ser um reflexo
do meu trabalho para esses projetos. Eu acho que eu destacaria essas duas para a gente começar, Glória. Ô, Kia, falando um pouco dessa habilidade de aprendizado rápido, né? Na época de PwC, fala um pouquinho, assim, quais outras habilidades você acha que você desenvolveu nessa época de PwC do dia a dia ali, né? Fora a rede de contato e essa habilidade, o aprendizado rápido é coisa de Big Four mesmo, né? A gente tem que se virar nos 30 ali, né? Você tem alguma outra habilidade que você puxa isso aí? Foi, sem dúvida, eu trouxe de lá. Ótimo. Eu acho que é essa capacidade de planejamento em alto nível e depois execução, né? Então, sem dúvida, assim, na PwC, toda a metodologia que a gente tinha e a gente seguia, hoje eu vejo o quanto que é importante a habilidade não só de um bom planejamento, mas também de uma boa execução. Lembro que lá na época da PwC tinham todas as metodologias da PwC, onde a gente era muito treinado e tinha um framework para a gente seguir. Eu acho que essa é outra coisa que a PwC me deixou assim de aprendizado, né, e de vivência. Você olhar para um problema e entender que existem frameworks para a resolução daquele problema, né? Que alguém já passou por aquilo antes e que deixou ali uma pista de como você poderia seguir. E o framework, ele, mais importante do que você preencher tudo que ele propõe ou cumprir todas as etapas, é você raciocinar em cima daquilo, né? Refletir em cima daquilo. Então, eu acho que a PwC me deixou muito dessa capacidade de planejamento e execução a partir das melhores metodologias que existiam no mercado. Isso me deu uma base muito sólida hoje, quando eu tenho um desafio na minha frente, eu consigo gerenciar e puxar várias soluções possíveis, assim, para conseguir resolver. Então, de novo, eu acho que eu tive muita sorte, né, e também essa oportunidade de começar minha carreira na PwC me trouxe demais, assim, me trouxe muito, muito aprendizado. A estrutura de uma Big Four, né, de uma PwC, de que eu era trainee, então eu tinha muitas camadas de pessoas com quem eu podia aprender. Né, eu tinha na época, um programa que chamava Sol e Sombra, então, que a Ambri também é uma pessoa que eu admiro e me acompanha, é uma grande mentora até hoje. Ela era minha Sol, eu era Sombra, então eu acompanhava ela. Tinha os consultores, tinha os gerentes, tinha os supervisores, os diretores, os sócios, então eram tantas camadas de pessoas muito talentosas com quem eu podia aprender. E eu acho que isso me trouxe uma base muito sólida, assim, de aprendizado. Sempre que eu faço mentorias, as pessoas estão em dúvidas, eu sempre falo de como é rico você iniciar sua trajetória dentro de uma consultoria, de uma Big Four, por exemplo. Não, legal, realmente a Carolina aqui traz um ponto muito interessante dentro da carreira de consultoria, né, que eu sempre falo para os meus trainees, né, para as pessoas que trabalham comigo, que a consultoria, na verdade, nada mais é do que você entender o problema do seu cliente, aprender e tentar sugerir, né, melhorias, como fazer o que ele está fazendo melhor. E até é engraçado, porque eventualmente você vai sugerir melhorias para um cara que está lá, né, nessa indústria, nesse problema há 10, 15, 20 anos. E você vai lá, né, consultor, vai aprender sobre esse problema e vai tentar resolver de outras formas, né? Como a Kia comentou, também, obviamente, suportado por pessoas muito experientes, né, que já vivenciaram aquilo, mas a consultoria é isso, né? E essa questão do networking que a Kia comentou também, isso é essencial em qualquer carreira, né? Em qualquer profissão, não só na consultoria, mas qualquer carreira, o networking é essencial. E assim, acho que eu e a Kia até um exemplo, né? A gente trabalhou na PwC, ela saiu, foi para a UIME, e eu estava fazendo intercâmbio lá nos Estados Unidos, em São José. A Kia estava lá fazendo cursos em Stanford, em Berkeley. Ela mandou mensagem e falou: pô, Goya, você está aí?
aí e tal, podemos tomar um café no escritório de São José? Eu falei, claro, vem aí. Ela foi lá, tomamos um café lá nos Estados Unidos, então imagina, de Campinas para São José, nos encontramos lá. Então essa questão do networking realmente é essencial para qualquer carreira. O que em relação à liderança, o que você mais aprendeu, né, nessa trajetória de PwC, o IME? Eu acho que eu tive a oportunidade na PwC de ter líderes incríveis que eu sigo até hoje, que hoje, como eu falei, são mentores, né? Então, na época, o João Lins, o Roberto Martins, a Ambre Bernucci, são pessoas que até hoje são grandes mentores. Quando eu tenho algum problema, algum pepino, o Oscar, eu mando um oi para eles e peço alguma ajuda ali, Denise, enfim. E aí, exercitar a liderança foi mais na Wini. Então, quando a gente fundou a Wini, aí já entrando nessa história, né, em 2017, o Wagner e o Maurício, que são os meus sócios da Wini, nós fundamos juntos. Na época, eu lembro muito bem, eles precisavam de uma terceira pessoa ali que conhecesse bem sobre o mundo das grandes organizações. Eu falei, nossa, isso eu conheço bem, né? Foram mais de 30 projetos em 7 anos de PwC e eu me juntei a eles. E aí comecei a fazer os projetos, né, como consultora, aplicando diferentes metodologias, então muito mais a metodologia do design, que é muito essa forma de pensar, né, o design thinking ali em 2016, 2017 que explodiu, que é essa forma de solucionar problemas a partir de uma perspectiva das pessoas, das dores que eu estou resolvendo, do meu cliente. Comecei a fazer os projetos foram crescendo, comecei a liderar a área de projetos, e depois tive a oportunidade de ser a CEO da Wini por 4 anos, então liderei toda a Wini. E aí tive a oportunidade de ser líder, né? Eu vejo muito a liderança como um papel de servir, assim. Então eu acho que primeiro eu entendi que a liderança é um fenômeno que acontece, vai muito além do que um cargo. Hoje eu consigo identificar vários líderes que não têm um cargo de líder, porque tem a ver com influência, tem a ver com abrir espaço, tem a ver com guiar, influenciar, mesmo se você não tem um papel de liderança. E aí, claro que isso pode virar um papel formal, né? E eu, como líder hoje, liderando o Revenue na BRQ, por exemplo, liderando a Wini como CEO, a principal coisa que eu podia fazer pelas pessoas do meu time era entender como que eu podia ajudar eles naquele dia, qual barreira eu podia tirar. Então, eu acho que o papel do líder, na minha visão, é essa pessoa que tá quase no backstage, tirando as barreiras para que o seu time consiga dar o seu melhor. Então, eu sempre pergunto para o meu time, o que eu posso fazer por você hoje, qual barreira eu posso tirar, como que eu te sirvo hoje. Então, acho que a gente teve uma mudança, né, nesse papel de liderança, de um líder que dava caminhos e direções e apontava para onde a gente precisava ir, para um líder hoje que participa, faz boas perguntas, ao invés de delegar, constrói junto. É um pouco dessa visão que eu tenho. Na PwC eu já tinha líderes assim, mas eu tive a oportunidade de ser uma líder a partir da minha trajetória na Wini. E isso fui levando para minha trajetória até hoje na liderança de Revenue da BRQ. Aqui ela, né, eu gostaria de destacar 2 pontos no que ela falou, né? Primeiro, que ela comentou que liderar é servir. Então, um recado aí para os líderes, liderar é servir. E um recado para os jovens profissionais, que ela também falou muito bem, é que liderar não é o cargo, né? Você não precisa estar num cargo de líder para liderar. Em qualquer camada da organização, você pode ser um líder, pode exercer influências e ajudar as pessoas, né? E aí, Kia, queria entender com você, né, uma curiosidade, uma pergunta sobre qual que foi o seu principal desafio quando você saiu da PwC para fundar a Wini. Qual foi o principal choque, né, saindo de uma grande consultoria para empreender numa empresa pequena e iniciar um negócio? Boa. Eu acho que o tamanho é o principal choque e a estrutura, né? Quando eu cheguei na Wini,
O Wagner e o Maurício, eles já empreendiam juntos, eles tiveram a oportunidade de ter uma outra consultoria, uma agência juntos, então existia algo que já existia, já acontecia ali, né, e eu cheguei, e a Winnie, na época, quando eu chego ali, que estava nessa transição, tinha 15 a 20 pessoas, e uma empresa muito menor, que tem menos estrutura e robustez do que uma PwC, e que por isso tem seus pontos positivos e negativos, né? Acho que como tudo na vida, assim. Então, ela era mais desestruturada, ou menos estruturada do ponto de vista de processos, políticas, procedimentos. Então, tinha muitas coisas ali que nunca tinham sido feitas, que era a primeira vez que iam ser feitas. Mas, ao mesmo tempo, ela conseguia se movimentar muito mais rápido. Eu lembro de uma das coisas que me marcou muito, assim, é que na PwC, antes de eu sair, a gente tinha criado uma iniciativa de impacto social. Eu e mais 2 pessoas, a Mel, o Erasmo, o André, a gente tinha criado um hub de negócios de impacto social dentro da PwC. E uma das coisas pela qual a gente lutava muito, e quem é consultor vai saber, é que a gente queria um código para bilar nas horas que a gente estivesse se dedicando a esse projeto. Então, né, consultor, a gente fica louco Tem que ter um código, né? códigos para bilar. E isso demorou quase 1 ano para sair. E a gente comemorou muito quando a gente recebeu o código e a gente recebeu a autorização que a gente poderia bilar, sei lá, 2 horas por semana, algum tempo por mês. E que eu super entendo, porque é um código para bilar, era uma atividade que não tinha uma receita atrelada diretamente, era uma coisa nova, mas isso demorou muito tempo, né? As agendas que às vezes eu precisava marcar com os sócios levavam ali algumas semanas, né? Era tudo muito para frente. O ritmo, ele era um pouco mais lento. E aí na Winnie não, né? Na Winnie as coisas aconteciam de um dia para o outro. E de novo, isso tem coisas boas e ruins, né? De uma forma, isso é bom porque dá velocidade, é ruim porque tem menos estrutura, então você precisa acabar fazendo mais coisas. Então acho que essa velocidade, ela é muito bizarra, assim. E acho que isso mudou bastante. Acho que as grandes organizações, eu já percebi isso na BRQ hoje, as grandes empresas elas já entenderam que elas precisam de mecanismos para reduzir essa burocracia que trava a velocidade, porque senão você perde muito em vantagem competitiva, né? Então eu acho que de 10 anos para cá, com certeza isso já mudou muito dentro das grandes organizações, dentro das Big Four. Mas esse foi um choque, assim, de que, né, poder fazer as coisas com menos aprovações, e depois eu já me tornei sócia da Winnie e já tinha muito mais autonomia, já tinha autonomia enquanto líder, mas ganhei muito mais autonomia, tomar a decisão num dia, resolver no outro, e aí mudar a opinião e já alterar a rota. Então, na pandemia a gente viveu muito disso, né? Na Winnie a gente tinha 34 projetos rolando na pandemia, e em 24 horas, todos presenciais, porque a gente tinha muito oficinas presenciais, muitos encontros, momentos presenciais com os clientes. Em 24 horas a gente tombou todos os projetos online, a gente comprou todas as ferramentas que precisava para que a gente conseguisse proporcionar a mesma experiência de projeto presencial no online. Eu lembro que tinha clientes muito receosos falando, putz, eu acho que eu prefiro esperar a gente poder voltar presencial. Eu falava, me dá um voto de confiança, vamos tentar continuar o projeto de forma remota. Se você não ficar satisfeito, a gente refaz, mas vamos tentar continuar. Então a gente conseguiu se movimentar muito rápido. Todos os 34 projetos continuaram na época, né? E eu digo que eu acho que mudou bastante, porque hoje, por exemplo, na própria BRQ, eu sinto bastante dessa velocidade, assim, acontecendo. Então, ferramentas que a gente precisa, agora com todos os avanços da IA, a gente pode falar um pouco disso, mas eu sinto a autonomia que eu preciso ter dentro da BRQ para conseguir movimentar rápido de forma que eu não perca a competitividade. Então, eu acho que as grandes organizações já entenderam
que esse ritmo ele precisa ser um pouco mais acelerado. Não, perfeito, de fato as grandes corporações têm que acelerar, senão elas vão ser engolidas, porque o tempo ele mudou, né? A forma como a gente mede o tempo mudou, as coisas estão muito mais velozes, as coisas têm que acontecer mais rápido, e as empresas que não se adaptarem a isso vão ficar para trás. O Kia, como que foi essa saída da PwC? Qual que foi o gatilho? O convite para ser sócia da UIMI veio primeiro? Como é que foi? Eu estava na PwC há quase 7 anos, aprendia muito, como eu falei, tinha líderes super legais, mas eu tive contato com os meus sócios da UIMI porque eu organizava o TEDx Campinas. Essa é outra paixão que a gente pode abrir um capítulo depois. Eu sou muito fã dos TED Talks, TEDx, já participei, palestrei, organizei, enfim. E aí um amigo em comum me apresentou para os fundadores do que viria a ser a UIMI ali. Eles tinham acabado de voltar de Stanford. Eles estavam com muitas boas ideias. E a hora que eu tive a primeira conversa com eles, assim, eu falei, caraca, eu não sei para onde eles vão, mas eu quero ir junto. E isso casou bem com o momento em PwC, onde eu já sentia que eu tinha aprendido muito, sabe aquela curva de aprendizado que é uma delícia, assim, quando a gente está num lugar novo. Mas depois de 7 anos, eu já sentia que eu estava mais ensinando do que aprendendo, assim. E eu acho que isso é natural dos ciclos, né? Eu falo muito disso pro meu time, sempre falei isso na UIMI. Eu não acho que a gente precisa pensar em ficar a vida inteira numa empresa, mas que seja de muito aprendizado enquanto fizer sentido para os dois lados, assim. Então, eu sentia que eu já estava nesse lugar onde eu continuava aprendendo, mas uma velocidade menor do que eu aprendia no começo da minha trajetória, o que é super natural. A minha mãe, que é mais mística, ela fala muito dos setênios, né? E a minha vida, ela sempre teve esses setênios, assim, que são esses períodos de 7 anos. Então, casou com conhecer os meus sócios da UIMI, ver a visão deles de que a gente poderia resolver as dores das organizações de uma forma mais leve, mais ágil, mais centrada nas pessoas. Eles tinham uma visão muito de que o trabalho também poderia ser algo um pouco mais leve, então era um pouco mais... Tinha uma pegada um pouco mais divertida na visão do trabalho, né? Que não é que a PwC não fosse assim, mas era mais séria, né? A PwC, sem dúvida, era muito mais séria do que quando a gente criou a cultura da UIMI, até por conta de tamanho, burocracias e tudo mais. E eu lembro que eu conversei com os meus pais, porque foi um choque, assim, né? Todo mundo não, mas eu acho que tinha uma expectativa em mim na PwC. Eu amava muito a PwC. Sabe aquela pessoa que participa de todos os programas, todos os eventos e tá ali? Eu era mega embaixadora. Trabalhava realmente muito, assim. Eu sempre gostei muito de trabalhar, trato isso em terapia. Então, tinha, assim, uma aposta, né? Tinha acabado de ser promovida, já tinha aquela aposta, putz, ela vai ser uma gerente, depois ela vai ser uma diretora, uma futura sócia. E eu já vim decidida. Eu não vim para negociar nem nada. Eu falei, olha, eu já tomei a decisão, acho que é o momento de eu experimentar algo diferente. E aí foi aquele baque, assim, eu dei uma chorada, porque, de novo, eu gostava muito, acho que eu não tava fugindo de nada, né? Não é porque eu não gostava, é porque eu realmente vi que tinha uma oportunidade de eu aprender mais, aprender algo diferente em outro lugar. E, de fato, foi o que aconteceu, assim, foi tipo pular numa piscina gelada. Eu sabia exatamente, uma empresa muito menor que ninguém conhecia, e eu fui apostando tudo ali nos sócios que eu conheci. Ô, Kia, ainda na época de PwC, quais foram os principais, óbvio, não precisa falar nome, mas assim, as características dos projetos que mais te marcaram, assim? Você fala, putz, esses daqui foram, eu aprendi muito, era projeto do quê, assim?
mais No começo, intrínseco da consultoria, né? no começo da minha trajetória eu fiz muitos projetos de processos. E eu amava, porque tinha muito de mapear processos, entender lógica, entender pontos de risco, retrabalho. E isso me deu uma visão sobre processo muito legal, assim, que eu levo para minha vida até hoje. Então, eu fiz muitos projetos de processos focados em recursos humanos. E depois foi a área que eu participei, né? Então, na área de People and Organization, na época. Gostei muito de fazer esse tipo de projeto. Outro tipo de projeto que eu gostei muito de fazer eram projetos de change management. Então, quando a organização ela tinha ali uma grande mudança, seja um novo software que ela vai utilizar, seja uma fusão e aquisição, ou por algum desafio que ela esteja passando que ela precise por algum motivo, mudar. E a gente, enquanto PwC, acompanhava essa mudança. Eu acho que esses projetos de gestão da mudança foram a grande base, assim, para depois eu conseguir fazer esses projetos na WIMI, porque no fim do dia, na WIMI, a lógica do design era muito de entender comportamento, para a partir desse comportamento propor uma solução. Então, os projetos de gestão da mudança, eles foram projetos que me marcaram muito. Aí eu fiz projetos de E-Social, fiz projetos de reestruturação organizacional. E-Social me marcou muito, porque foi bem quando o E-Social foi lançado. Você pegou o comecinho, então, né? Em um ano eu fiz, sei lá, dezenas de projetos de E-Social. Tinha aquele manual, assim, vocês devem lembrar, um manual que ia saindo novas versões. Eu lembro que até sonhava com esse manual. Pesadelo, né? Muito detalhe. Só que, exato, assim, era bem difícil, a gente trabalhava muito em conjunto com a área de tax e compliance, né, porque era sempre ali, a gente enquanto people e a área de tax, aprendi muito com eles também, estava sempre muito pertinho desse time, porque a gente entrava com o olhar de processos de RH, a área de tax, compliance entrava com esse olhar mais técnico, tributário, trabalhista, então a gente se complementava muito, aprendi demais nessa época também. Legal, legal. E voltando para a WIMI, né, eu acompanhei de longe a trajetória da WIMI, né, e eu, né, obviamente que, como você já comentou, vocês partiram de uma empresa de design para uma empresa que, de fato, entregava um software, né, e para isso vocês fizeram o movimento de uma aquisição de uma empresa de desenvolvimento de software. Conte um pouco aí como que foi essa visão que você e os founders tiveram para fazer, olha, precisamos transformar a WIMI de uma empresa de design para uma empresa de fato de entrega, e de produto, de um software. Me conta como foi essa visão estratégica e como que vocês executaram ela. Eu acho que uma das coisas que a gente mais tinha de valor na WIMI era, além disso que eu comentei, dessa capacidade de aprendizado rápido, era uma capacidade bizarra de experimentação, teste, né? Então, a gente nunca teve medo de testar coisas novas e diferentes. Isso vale para as nossas ofertas também. Então, o tempo todo a gente estava testando quais são as ofertas que a gente pode oferecer para o meu cliente a partir das dores que ele está tendo agora. Isso foi muito rico, porque permitiu que a gente tivesse diferentes tipos de ofertas, sempre testando ali num ambiente controlado, para ver se aquilo resolvia as dores dos nossos clientes, se fazia sentido para o business, né, para a WIMI, claro, e para a gente poder escalar. Então, a WIMI testou aceleração de startups, matchmaking de grandes empresas com startups. Logo em 2017, a gente fez esses experimentos. E aí, em algum momento, a gente decidiu descontinuar, porque a gente viu lá em 2017, 2018, que isso não entregaria valor de médio e longo prazo para as grandes empresas. Foi uma tese nossa, não significa que não tenha dado certo para outras empresas. A gente teve um braço de educação, porque a gente era muito procurado para isso. Foi outra coisa que a gente descontinuou depois de um tempo,
porque a gente coletou aprendizado, mas do ponto de vista da perspectiva do business não vai fazer tanto sentido. Então, a nossa mentalidade enquanto sócios foi sempre de teste e experimentação. A gente sempre teve muita clareza. Beleza, a gente tem o core business aqui, aqueles horizontes de inovação da McKinsey, né? Então, eu tenho o meu core business, onde está 70%, 80% da minha energia, dos meus recursos. Então, isso pra gente sempre foi a consultoria. Mas ali os 20%, 30% a gente sempre estava testando coisas novas. A gente testou muitas coisas novas, a gente testou e matou. Eu chuto que a gente matou mais de 30 iniciativas que nasceram dentro da Winnie e a gente viu que não tinha sentido. Só que tem aquele efeito Google Wave, né? Que você sempre que você cria algo novo, você transborda os aprendizados, você usa para outra coisa. Então, na Winnie a gente sempre foi tendo esses testes. E aí, em determinado momento, a gente fazia muitos projetos de consultoria, de entender a dor dos nossos clientes, sempre grandes empresas, então a gente sempre trabalhou com grandes logos, começamos ali com muitas indústrias, né, Bosch, 3M, DHL, Karcher, depois fomos mudando um pouco o perfil do cliente, entramos nos serviços financeiros, como BTG, Visa. E aí a gente via que, beleza, o cliente contratava a gente para entender um desafio e, eventualmente, a gente criava uma hipótese de solução com o design. E aí a gente avançava essa hipótese de solução no que a gente chamava de protótipos de baixa, média, alta fidelidade, que às vezes era ali um aplicativo que a gente conseguia fazer uma primeira versão para validar, de forma rápida, barata, para validar se aquela dor estava sendo resolvida com aquele app. Só que a gente só ia até aí. E aí, o que a gente fez por um ano? A gente falava, beleza, validei essa hipótese de solução, que é um produto digital, cliente está validado, manda bala, pode desenvolver. E aí, ou o cliente, ele desenvolvia dentro de casa, só que às vezes em processos que levavam 2, 3 anos, e aí já não fazia mais sentido aquela hipótese que a gente tinha validado, ou ele contratava uma software house para resolver. Só que a software house também, ela tinha, né, uma esteira de projetos, não olhava para o projeto com a profundidade que a gente, enquanto Winnie, olhava. E a gente falou, caraca, a gente precisa continuar essa jornada de desenvolvimento. E a gente não tinha essa competência. A gente podia desenvolver dentro de casa ou adquirir. E a gente resolveu adquirir. Então a gente adquiriu uma empresa, uma software house de São Carlos, que era de profissionais super jovens, mega talentosos também, ex-juniores, tinha 20 pessoas. Inclusive os founders estão com a gente na BRQ até hoje. A gente adquiriu rápido essa competência. Então, a Winnie conseguia aí da compreensão do problema, desenvolvimento do primeiro protótipo, média, alta fidelidade, desenvolvimento da primeira versão e desenvolvimento da solução em si. Isso mudou muito o jogo. Aí, quando a gente entrou em serviços financeiros, a gente tinha uma maturidade de desenvolvimento e de habilidade de tangibilizar aquelas soluções muito grande. Então, primeiras versões de aplicativos de grandes organizações a gente conseguia fazer com a lógica do design, com a lógica de mentalidade ágil, de sprints. E aí, eu acho que ali 2019, 20, 21 foi onde a gente explodiu, cresceu muito, a gente teve muito, muito sucesso. Pegamos bastante carona ali na digitalização acelerada da pandemia. E isso consolidou a Winnie no mercado como estúdio de produtos digitais até a nossa venda no passado. E aí imagino que essa virada de jogo, essa virada de chave que chamou a atenção da BRQ, né, para abrir as conversas com vocês, né? Exatamente. A BRQ é uma empresa de 35 anos, né, que nasceu muito com esse olhar de desenvolvimento de tecnologia, com o Benjamin e o Antônio, que são os fundadores. Tem uma história que eu admiro muito, assim, porque é uma empresa brasileira de mais de 30 anos, ela precisou se reinventar muitas vezes, né? E ela cresce de forma orgânica, então, esses 30 anos, mas também nos últimos anos ela tem feito aquisições para adquirir competências que ela entende que são complementares às competências que ela tem, que foi exatamente o que a gente fez na Winnie, numa escala menor,
ela, ao adquirir a Win, ela fortalece essa competência de estratégia de produtos digitais, design. Ela já tinha projetos nessa linha, mas a vinda da Win foi para fortalecer toda essa área, né? Então hoje a Win não existe mais enquanto empresa, mas o time que era da Win hoje é uma unidade de negócio dentro da BRQ, uma unidade de negócio de centenas de pessoas, porque a gente absorveu esse time que já existia internamente para fazer projetos de desenvolvimento de produtos digitais, de design, de estratégia de produtos digitais. E ela é muito inteligente, a BRQ é muito inteligente nessa estratégia de adquirir competências que ela entende que são importantes para a jornada do cliente, ela consegue esse crescimento inorgânico nessas aquisições. Então, ela já fez muitas e faz parte da estratégia, assim, e tem dado muito certo, tem funcionado. Não, legal, legal. E Kia, nos conta então o seu salto para CEO, né? Eu lembro até que quando você, né, foi alçado ao cargo de CEO, te dei parabéns, e você até comentou, eu não gosto muito dessa nomenclatura, né? Uma nomenclatura meio pesada, né? Mas conta pra gente, o que muda de verdade, né, quando você chega nesse nível? O que muda de verdade quando você atinge o cargo de CEO? Eu acho que na WIMI, ser CEO foi um pouco... Eu acho que, assim, a sorte é quando você está preparada quando a oportunidade aparece, né? Então, na WIMI nós éramos 3 sócios. Nessa pegada de muita experimentação, a gente encontrou uma tese de desenvolvimento de uma solução digital chamada Buddy, que é um software de gestão de estratégia, gestão de times, que existe até hoje. É a segunda empresa que eu e os meus sócios temos, é um SaaS. E na época que a gente identificou essa oportunidade, a gente entendeu que tinha esse movimento que a gente precisava fazer, de que a WIMI já estava consolidada e eu era a pessoa certa para dar continuidade na trajetória da WIMI, que foi ali justamente em 2019, e o Maurício, que era o CEO na época, ele ia tirar do chão a Buddy, que era algo que ele fazia muito bem, que era tirar do chão novas hipóteses, novos modelos de negócio. Uma coisa que eu aprendi muito na WIMI com os meus sócios é a não ser apegada a cargos, a de fato oferecer o que eu tivesse de melhor ali para o momento que a organização precisasse. Então, tanto que eu era líder de toda a área de projetos, surgiu a oportunidade de ser CEO da WIMI. Eles falaram, né, a gente conversando e falando, cara, acho que você é a melhor pessoa, porque era dar continuidade a algo que estava bem sustentado. E ele foi tirar algo novo do chão e ele e o Wagner passaram a ter esse olhar de conselho para a WIMI. Eu fiquei como CEO da WIMI 4 anos e quando a Buddy se consolidou, se estabeleceu, eu fui ser CEO da Buddy e eles voltaram para a WIMI. Então, a gente sempre teve muita tranquilidade, assim, de mudar os cargos. E quando eu voltei para a WIMI, eu voltei como CRO. Eu já voltei como marketing e vendas. Na WIMI era vendas bem forte, assim. Porque, de novo, eu já tinha entendido que a minha fortaleza de relacionamento, de marketing, posicionamento, e que a WIMI precisava muito mais de mim naquele momento, olhando para marketing e vendas, do que das minhas habilidades de CEO, que o Maurício era melhor. Então, nós 3, eu acho que a gente criou uma relação muito interessante, assim, de pouco apego aos nomes e vamos de fato entregar o que a WIMI precisa agora. E eu aprendi muito com isso, porque às vezes a gente tem um apego muito forte ao cargo ali, né? Então eu fui CEO da WIMI 4 anos, depois passei a ser CRO da WIMI, e quando a WIMI foi adquirida pela BRQ, eu já era a CRO da WIMI, já cuidava de marketing e vendas, e tive a sorte de ter esse espaço na BRQ para hoje responder direto para o Freeze, que é o CEO, numa cadeira de C-Level, olhando para revenue, como eu comentei, numa responsabilidade gigantesca, que é uma empresa de centenas de milhões de faturamento, mas que
toda a minha trajetória, eu fui sempre ocupando os espaços que eu achava que a organização precisasse para aquele momento. E eu acho que isso me fez estar muito preparada e muito preparada para ocupar esses espaços assim que estavam abertos. E é sempre que eu falo também a algumas mentoradas assim, cara, vamos ocupar os espaços. Tem um espaço ali aberto, não tá nem na sua descrição de cargo, mas ocupa esse espaço. Então eu acho que até tem muito disso, né? Eu falo muito disso com os meus liderados, assim, eu vejo muito, você tá esperando uma promoção para você ocupar um espaço. Eu acho que é o contrário. Ocupa primeiro o espaço que tá ali, dando bobeira, e aí uma vez que você já tá desempenhando, né, aquele papel, você puxa uma promoção. Eu sei que isso parece até um pouco injusto, assim. Tem gente que vai discordar de mim. Mas foi o que eu sempre fiz na minha trajetória. Eu sempre olhei os espaços que estavam abertos, que estavam precisando de alguém, e sempre fiz além do meu trabalho para depois ser reconhecida por aquilo. Nunca esperei me convidarem para algo, para já ganhando antes de fazer. E eu acho que isso que me deu uma trajetória que eu considero de bastante sucesso, assim. Eu fico bem feliz quando eu olho para minha trajetória de empreender e também como profissional em outras organizações. Ô Kia, não é injusto não, porque aqui também na nossa empresa nós temos a mesma filosofia, faz parte da nossa cultura. A gente fala que primeiro você precisa ser para ter, né? Ser o profissional para depois ter o cargo. E aí você comentou que você assumiu a cadeira de marketing e vendas, né? Fala para mim assim, o que você fez de diferente ali que mexeu o ponteiro nessa cadeira de marketing e vendas da UIMI? Eu acho que o que aconteceu, que foi muito legal, é que eu enquanto pessoa física, entendi muito o poder do LinkedIn. E o poder de me expor enquanto pessoa física para conseguir ocupar esses espaços e, como eu era empreendedora, para poder falar sobre a UIMI. Então, o interessante, eu até brinco com as pessoas, mas a UIMI era muito pequena. Eu não tinha budget para fazer eventos, para estar em palcos, eu precisava, eu contei muito com a minha capacidade de relacionamento. Então, a gente abriu eu ocupei palcos de inovação nos eventos mais relevantes do mundo inteiro com um budget de marketing quase zero. Então, de eventos, né, em Portugal, Vancouver, Lisboa, Rio de Janeiro, Web Summit, assistir a SW, South Summit, a Winnie ou eu estivemos nesses palcos muito por conta da habilidade que eu tinha de ser a porta-voz e de me posicionar e de levar o que a gente estava aprendendo, e uma coisa levando a outra. Então, organizando eventos ou participando de eventos, uma pessoa levando a outra. E aí, quando a gente entendeu que eu podia usar isso para a UIMI, além da minha marca pessoal, eu estava levando a UIMI junto, a gente virou o jogo. Então, um dos pilares, por exemplo, da estratégia de go-to-market da UIMI, que hoje também é um pilar da estratégia de go-to-market da BRQ, é o que a gente chama de top leadership. Porque como a UIMI e a BRQ, e vocês que estão nos ouvindo, né, provavelmente consultores, como a gente vende conhecimento, a nossa autoridade, ela é parte da nossa proposta de valor. Então, eu comecei a fazer o que eu fazia no meu LinkedIn com os meus sócios, e depois com a média liderança, e depois com todas as pessoas da UIMI. Então, eu montei um programa estruturado de top leadership junto com o meu time, para que as pessoas da UIMI fossem vistas como autoridades em diferentes temas. E isso deu muitos resultados. Então, a gente conseguiu selos de LinkedIn Top Voice, a gente conseguiu N prêmios, tudo isso sem ter, por exemplo, uma PR, tudo isso sem ter o budget, como eu comentei. Então, eu acho que eu entendi a força dessa... Hoje a gente fala muito dessa era creator, né? Mas eu entendi essa força muito antes, lá em 2019, que como a gente vendia serviço e conhecimento,
eu, enquanto a Kia da Win, o Maurício, o Wagner da Win, a gente precisava se posicionar de uma forma específica. Eu acho que eu encontrei esse sweet spot, assim, de me expor nas redes sociais, de um jeito que eu fico confortável, porque eu também não quero expor tudo sobre a minha vida, mas que me posiciona como autoridade em alguns temas e me fazem levar não só a Kia, mas o meu trabalho, a empresa que eu represento, comigo. E eu acho que isso foi um dos pilares, assim, da nossa estratégia de go-to-market, que eu diria que é essa virada de chave, né? Porque isso gera autoridade, aumenta o alcance, aumenta o número de levantadas de mão, aumenta a taxa de conversão, velocidade de conversão, tem impacto em todos os nossos indicadores. Porque você falou exatamente o que a gente pensa aqui na evolução. A gente, né, pensa exatamente como você, que você usou sua rede de relacionamentos para criar autoridade, e a partir dessa autoridade criada, isso te ajudou a fazer as vendas, porque a nossa venda consultiva é uma venda muito direcionada, né? Mas com autoridade criada, fica muito mais fácil. Então, a gente pensa exatamente igual, a gente tem uma estratégia muito parecida aqui, parabéns pelo sucesso. E que algumas perguntas finais aqui, né? O que significa sucesso para você hoje? Bom, eu acho que esse equilíbrio entre ter um trabalho de relevância com pessoas muito talentosas ao meu redor e estar aprendendo todos os dias, assim, eu acho que isso é sucesso. Então, eu sempre busquei estar rodeada de pessoas que eu admiro, e isso fez muita diferença na minha trajetória. Eu sou muito feliz de poder trabalhar com pessoas que eu admiro, de ter no meu time pessoas mais inteligentes do que eu. Eu acho que isso é sucesso no âmbito profissional. Muito bom. Que se você pudesse voltar lá no passado, no começo da carreira, e se dar um conselho, qual que seria? Eu acho que levar com mais leveza um pouco do trabalho, mas ao mesmo tempo esse conselho talvez não fizesse chegar onde eu tô hoje. Difícil, né? No começo da carreira a gente quer Tem que ralar, né? Ralar, né? É isso aí. Muito, E acho que foi bom, acho que estava na hora mesmo de ralar, e na consultoria a gente rala muito, né, mas é que eu falei, é viciante, assim, eu não consigo me imaginar em outro espaço, mesmo que hoje eu esteja mais no backstage da consultoria, né, não tô tão ali na frente dos projetos, sou muito apaixonada pelo que a consultoria faz, assim, é uma coisa realmente que é paixão. Não, nós aqui também, nós somos apaixonados. Eu hoje toco um pouco mais essa área da consultoria, o Goya toca a área do mais de M&A, mas no final das contas somos todos consultores, né, Goya? Isso. A gente também é apaixonado por desenvolver soluções, né, fazer empresas melhorarem, saírem do ponto A e para o ponto B, crescer. E um legado, qual é o legado que você acha, assim, entende que você deixa como líder aí de todas essas empresas que você passou, assumiu? Eu acho que eu não pensava sobre isso até entender como isso era importante, né, mas eu sempre ocupei muitos espaços onde tinha muito mais homens, e no começo da trajetória eu não pensava sobre isso, teve algum momento que isso deu um clique, assim. Mas o mercado, né, já de consultoria, depois o mercado de tecnologia, e eu acho que quando eu ocupo esse lugar de liderança numa empresa de tecnologia ou de empreendedora em tecnologia, que é o que eu fui na Wini, eu mostro para outras mulheres, para outras meninas, que é um lugar que a gente consegue ocupar. E eu tive boas inspirações para isso também, e tenho cada vez mais, então eu procuro ser essa inspiração, essa pessoa que abre espaço para mais mulheres ocuparem também. Eu gosto muito quando eu sou convidada para falar não sobre o que é ser mulher, mas sobre, de fato, o tema ali,
técnico específico, porque eu acho que é esse lugar que a gente deveria ocupar, né? Eu quero falar, olha, eu sei fazer tudo isso, eu sou muito boa nessas coisas e sou mulher, né? Então, eu acho que e agora futura mãe é toda uma experiência que eu vou ter diferente também. Eu acho que esse é um legado, assim, de inspirar outras meninas, mulheres a ocuparem esse espaço. Muito bom. Parabéns. Que legal, você comentou, né, muito bem, o mundo corporativo é um mundo muito masculino, a parte de consultoria e talvez a parte de tecnologia ainda mais, né, e você é um grande exemplo de ocupar um espaço como esse, é um exemplo a ser seguido pelas outras mulheres também, parabéns e continue sendo essa embaixadora, mas como você falou, você atingiu todas essas posições pelos seus méritos, independente do gênero, né? Isso aí. Isso. Parabéns, viu? Eu acho que eu tive muitos homens também que me apoiaram nesse caminho, assim, então acho que a importância, né, dos homens também eu acho que eles não tinham esse olhar especificamente, mas eles abriram espaço para mim pelo meu talento e me apoiaram muito nisso. Então, eu acho que é uma construção super conjunta e cada um de nós tem muito a contribuir, assim, né? Então, acho que é super importante. Legal, muito bom. Kia, parabéns pela sua trajetória. Isso é um exemplo aí muito legal, sua história. Kia, como que a turma te acha aí nas redes sociais, para eles te seguirem? Boa. Nas minhas redes sociais, principalmente no LinkedIn, onde eu compartilho o que está rolando na BRQ, o que está acontecendo nas outras instituições das quais eu dou aula, dou algumas aulas de inteligência artificial na PUC Paraná, dou aula de liderança na Startse, dou aula de gestão na Exame. Então, no LinkedIn é esse ambiente mais profissional. E no Instagram eu compartilho até um pouco mais da minha vida pessoal, agora essa jornada sendo uma mãe na tecnologia, então eu tenho compartilhado um pouquinho. Vamos ver se eu continuo. Então, tanto Carolina Kia no Instagram e Carolina Kia no LinkedIn. Eu leio todas as minhas mensagens e faço questão de responder todas elas, então sou super acessível nessas duas redes, sou bem organizada, consigo dar conta de responder tudo. Então, contem comigo, me mandem mensagens lá, vai ser um prazer ajudar de alguma forma, enfim. Legal, muito bom. E você, Goya, como que a turma te encontra aí nas redes sociais? Pô, tô no LinkedIn e no Instagram também, Renato Akira Goya, acho que só vai ter eu ali, então pode me procurar lá, Renato Akira Goya. E você, Ferretti, como que a galera te acha aí? Também estou no LinkedIn como Alexandre Ferretti e no Instagram como Ferretti Evolução. É isso aí, turma. Carol, obrigado. Parabéns pela sua história, obrigado por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que a turma vai gostar bastante. Lembrando que esse podcast é um podcast patrocinado pela Evolução Auditoria e Consultoria e ele tem por objetivo trazer notícia boa aqui para você ficar sempre por dentro de tudo que tem de bom aqui. E hoje tivemos mais essa aula aí com a Carol. Obrigado, viu, Carol? Obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês. Contem sempre comigo. Parabéns, sucesso aí. Que Deus te abençoe bastante aí na maternidade, com a sua filhinha. Obrigada. Valeu, obrigado aí. Obrigado novamente. Obrigado, pessoal, por nos acompanhar. E fiquem atentos aí até o próximo episódio. Valeu, turma. Valeu. Um abraço.